E aí, galerinha, tudo bem? Tudo legal com você? Olha, hoje eu quero que você preste atenção no nosso vídeo, porque a gente vai dar uma olhadinha na conclusão da redação. Pois é, muita gente se preocupa qual é a proposta que vai dar na conclusão, e nesse caso, principalmente quando a gente tem um tema de cunho social, as pessoas acabam se atrapalhando em relação aos órgãos que devem agir, não é como é que você deve colocar a proposta. Então, muitas vezes, as pessoas generalizam, dizem que o governo deveria fazer isso, mas não diz quem especificamente do governo. Você conhecer isso é muito importante para você convencer, não é, o corretor da banca a respeito da clareza de sua proposta. Então, vejam só, com o início do governo Bolsonaro, houve uma redução brutal do número de ministérios. Perdemos mais de 10 ministérios que foram, de certa maneira, aglutinados em alguns superministérios. Hoje, nós temos 22 ministérios no governo federal e eu selecionei os 10 principais para você conhecer suas atribuições, o que é que eles fazem e como você pode utilizá-los na redação. Tudo bem? Então vamos conhecer os ministérios do governo. Começando aqui com o Ministério da Agricultura. Tá muito em evidência agora com essa crise que existe na Amazônia, por causa da questão do agronegócio, né? Também o Ministério do Meio Ambiente. Os dois, de certa maneira, dialogam. Olha só, a competência do Ministério da Agricultura é formular e implementar políticas para o desenvolvimento do agronegócio. Olha, esse termo aqui é chave porque ele tem sido o motivo para muito desmatamento, por exemplo, né? O crescimento do agronegócio. Veja que também se fala de integrando aspectos do mercado, aspectos tecnológicos, tá certo? Da mesma forma, organizacionais e ambientais. Promovendo o que, gente? A segurança alimentar, a geração de renda e emprego, que é uma questão importante no Brasil, bem como a redução das desigualdades. Olha para cá. Então, essa é a função do Ministério da Agricultura. É ele que cuida da questão do agronegócio, dos mercados internacionais, dos produtos que o Brasil vende, né? Da segurança alimentar e deve promover geração de emprego e redução das desigualdades, tá bom? Vamos para o segundo, o Ministério da Economia, que na verdade é um super ministério agora, né? O ministro Paulo Guedes é o responsável por esse ministério, é o órgão que cuida na estrutura administrativa do Brasil da formulação e execução da política econômica nacional. Na verdade, o Ministério da Economia era conhecido desde 1992 como Ministério da Fazenda. É sob esse ministério que está, por exemplo, subordinada à Receita Federal, tá certo? A Receita Federal está subordinada aqui ao Ministério da Economia agora. Não existe mais o Ministério da Fazenda. É também o ministério que cuida da administração financeira, de certa maneira, do país, que é a administração financeira da União. Então, o Ministério da Economia é que determina as políticas nacionais, quando a inflação sobe, como controlar a inflação, como controlar o dólar, isso passa tudo pelo Ministério da Economia. Vamos para o terceiro ministério, que é também um super ministério, o Ministério da Justiça. Quem comanda hoje é o Sérgio Moro, tá certo? E o que é que acontece? O que é que você precisa entender? Esse Ministério da Justiça juntou dois, o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Então hoje é, na verdade, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É um órgão do governo federal, mas é importante você perceber isso aqui, gente. Não possui vinculação, olha para cá, não possui vinculação com o poder judiciário. Lembre-se que no Brasil os poderes são independentes. O Ministério da Justiça é do poder executivo, então ele não influencia no poder judiciário. Então é importante você perceber isso aqui também, ó. O ministro da Justiça lá, o Sérgio Moro, não pode interferir no poder judiciário. Ele não tem competência para prestar informações sobre processos judiciais. Ele não deve atuar em processos judiciais e também não cabe a esse ministro apurar denúncias contra servidores do Poder Judiciário. Então, observe que não é porque o cara é ministro da Justiça que ele determina quem vai para a cadeia. De forma alguma. Isso é tarefa
do Poder Judiciário, que é independente. Então é bom se ligar nisso, tá certo? Vamos para o quarto ministério, o Ministério da Saúde, esse todo mundo conhece. É responsável, claro, pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde. É muito importante perceber que, infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda uma ação preventiva de fato eficiente, não é? Por isso a população muitas vezes adoece tanto. Seria bom investir ainda mais na prevenção do que ficar pensando exclusivamente na cura, não é? É mais barato evitar que alguém adoeça do que curar alguém que já adoeceu. De qualquer forma, todas essas atribuições aí, né, aquilo que se refere a enfermidades, a questão do controle de doenças, a questão da vacinação, tudo passa pelo Ministério da Saúde, tá bom? Mais um ministério? Olha lá, o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação é o que é responsável pelo seu Enem, é o que é responsável pelas políticas educacionais do país, pelas reformas educacionais, pelo que acontece nos estados, nos municípios, e também é ele que determina os rumos da nossa universidade, tá? O Ministério da Educação. Ele, na verdade, foi criado lá em 1930 com o nome de Ministério dos Negócios, olha lá, Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. Inicialmente ele englobava isso, hoje é exclusivo da educação, tá bom? Mas o ministério, agora também um superministério de certa maneira, né? O Superministério da Infraestrutura. Nesse momento, esse ministério engloba as pastas dos transportes, dos portos, da aviação civil. Tudo isso está relacionado ao Ministério da Infraestrutura. É ele também que cuida da questão dos nossos recursos hídricos e do desenvolvimento regional relacionado aos recursos hídricos, por exemplo. Então, o que é que acontece? A transposição do São Francisco, por exemplo, hoje está sob responsabilidade do Ministério da Infraestrutura, tá certo? Veja que ele também trata de assuntos relacionados à mobilidade urbana. Olha que coisa importante, né? Nós não temos mais o Ministério dos Transportes, ele está aí dentro do Ministério da Infraestrutura, então mobilidade urbana, também saneamento básico, que é determinante, por exemplo, para uma melhoria da saúde, isso passa pelo Ministério da Infraestrutura. Mais um ministério, galerinha, Ministério do Desenvolvimento Regional. Olha, é esse ministério, por exemplo, que cuida do famoso programa Minha Casa Minha Vida. É o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele juntou numa única pasta, né, as diversas políticas públicas de infraestrutura urbana e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo. Também ele trata da política federal de segurança hídrica. Ou seja, lá a questão da transposição do São Francisco também fica com uma responsabilidade ligada também ao Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o Ministério da Infraestrutura, tá certo? Próximo ministério, o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania, na verdade, englobou um ministério que muita gente não sabe que acabou, que é o Ministério da Cultura. Pois é, não existe mais o Ministério da Cultura, que antes era o Ministério da Educação e Cultura, né? O Ministério da Cultura, juntamente com o Ministério do Esporte, que não existe mais, e o Ministério do Desenvolvimento Social, tudo isso virou o Ministério da Cidadania. Está tudo dentro aqui do Ministério da Cidadania. Portanto, toda polêmica que envolve as produções audiovisuais brasileiras hoje está aí a cargo do Ministério da Cidadania, que englobou o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte e o Ministério do Desenvolvimento Social desde o início do governo Bolsonaro, ok? Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse ministério também não existia, tá? E ele vai tratar de quê? Da promoção dos direitos, da proteção dos direitos humanos no Brasil, tá certo? Da articulação interministerial dessas políticas de promoção da igualdade. Esse Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos engloba a Secretaria de Direitos Humanos, olha aqui, Secretaria de Direitos Humanos, também Secretaria de Políticas para as Mulheres, a gente vai ter também a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e ainda a Secretaria Nacional da Juventude. São órgãos que estão subordinados
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tá bom? E, finalmente, o Ministério do Meio Ambiente, cujas atribuições são Política Nacional do Meio Ambiente, Programas Ambientais da Amazônia Legal, políticas de recursos hídricos, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, como a gente viu, não é? Também junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, políticas de preservação, conservação e utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidades e florestas, né? E estratégias para a melhoria da qualidade ambiental. Será que o Ministério do Meio Ambiente está cumprindo direitinho essa função, é? Bom, então estão aí os 10 principais ministérios do governo Bolsonaro. Reveja esse vídeo, dê uma olhadinha aí nas observações, nos nossos grifos, para você entender direitinho o que é que cada um faz e como é que você pode melhorar ainda mais a sua conclusão, fazendo uma referência específica aos ministérios e colocando direitinho a função que cabe a eles. Tá bom, galera? Grande abraço, na torcida sempre por você, foco e fé. Valeu!